és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Glória a Deus. Solo macheira, solo popios. Yobagad shona masairo lobasimbia the strocho paisite. Shorilis de lomanasai fresensos. Koshalabasai bestensos. Oh Jesus, Tua presença é real neste lugar. Oh Espírito Santo, assume o controle neste lugar, nessa noite, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo neste lugar. E chosta deistata. Amedi we have received Salomon the shake supplies the Jesus. Nori glinder star to lomana shek store alamans. Lori glis de linger lam stai to wigan says a dejuma. Aleluia. 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 Uma grande pregadora, ela já não está mais fisicamente na terra. Ela dizia assim: não entristeça o Espírito Santo. Porque a sua presença é como uma pomba. A pomba, ela é muito sensível. Quantas vezes lá no meu bairro eu vejo várias pombinhas circulando e até algumas delas morrem por ser muito sensíveis e às vezes até elas se deixam. Mas é interessante que ela chega bem próxima de você. Mas quando você, dependendo da sua ação, ela vai embora. Assim é o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Eu não sou pescador. O Senhor me chamou para pescar outro tipo de pessoas, não peixes. Não sou especialista em peixe. Mas dizem os pescadores que quando você joga uma linha em um tanque ou num rio, mas normalmente é mais num rio, a água ela está parecendo que ela está parada, mas na verdade ela não está, ela se move. Só que nós não percebemos para que lado ela está movendo. E assim é o Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos ter essa sensibilidade de ver para que lado ele move. Para que lado ele move. O Espírito Santo não gosta de muito barulho. Aquela sensibilidade de ouvir sua voz. Há uns anos atrás, a gente buscava muito mais. Não é que a gente não tenha deixado de buscar, temos buscado, mas buscava bastante, ia para monte, estava nas rodinhas, onde estava ali, a gente queria ouvir a voz do Espírito. Uns anos atrás, nós buscava muito. Vai passando um tempo, a gente parece que vai
puxando o freio de mão e vai esquecendo das coisas do primeiro amor. Mas nós precisamos voltar a isso, a esse primeiro amor. Amém, queridos? Pode sentar. Atos capítulo 16. Versículo 6, diz assim. Atos 16, versículo 6, diz assim. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi um homem fora de série. Os discípulos a qual Jesus escolheu foram 12 homens. Esses 12 homens andaram com Jesus. Claro que muitos deles Jesus teve que tratar, porque eram homens que eram pescadores, outros cobradores de impostos. São pessoas que precisam ser tratadas, especialmente, emocionalmente, espiritualmente. Homens que eram uma pedra e teve que trazer e cuidar e fazer deles um diamante. Infelizmente, 2 deles, um traiu, o outro negou. Mas aí lá na frente, depois da morte de Judas, os discípulos, eles não oraram antes. Eles não buscaram uma direção de Deus, eles não tiveram a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E aí eles falam assim: nós éramos 12, nós precisamos escolher alguém para fazer parte desse ministério. E aí eles escolhem 2 homens, faz um sorteio e escolhe um. E eu imagino que Deus olhando falou: puxa vida, não é dessa forma, eu tenho alguém lá na frente que vai completar esse apostolado, esse grupo. E certamente será um homem que vai pregar nos 4 continentes, vai escrever a maior parte do Novo Testamento, mas eles não pensavam assim, eles não tinham essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. E não é diferente que muitas vezes nós também erramos assim. Nós vamos pegando qualquer pessoa, nós não ouvimos, não vemos o histórico apenas daquela pessoa, mas nós não conhecemos internamente aquele ser humano, não é? Deus me conhece por dentro e me conhece por fora. Ele sabe todas as coisas, Ele me conhece muito bem, Ele conhece você muito bem. Ele conhece você como um mapa, né? Ele pega, a Bíblia diz que Ele tem os nossos nomes na palma da mão, imagina, não é? Então Ele conhece bem as nossas vidas. Então lá na frente,
ele aparece para Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja, que fazia acontecer. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Ele também sofreu, padeceu, sofreu bastante, mas ele foi um homem que, no seu histórico, se nós seguimos a base de Paulo, meu Deus, alguém chegou para mim e disse: você é católico? Eu falei: sou. Ah, e você é? Eu falei: sou católico. E também eu sou apostólico. Ah, também apostólico? Sim, eu sigo aquilo que os apóstolos ensinaram. Mas eu não sou romano, eu sou alagoano. Eu sou arretado. Brincadeira, gente. Mas Deus me chamou para um determinado trabalho, para um determinado ministério. Não existe dois evangelistas Zezé na terra. Eu sou diferente de você. A minha digital não é igual à sua. Os meus pensamentos não é igual ao seu. Eu sou diferente de você. Mas Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito para a tua vida. Deus, ele não mudou. Veja o que está escrito em Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, eles não são igual aos seus. Nós pensamos algo, mas Deus não está pensando aquilo que você pensa. Deus tem acesso aos meus pensamentos. Nós andamos dentro de nós com uma pessoa chamada Espírito Santo. E ele anseia, ele deseja demais ser o seu parceiro, seu companheiro de trabalho, de ministério. Deus deseja isso. E um dos meus desejos é ter essa convicção que eu quero a cada dia ter essa sensibilidade de ouvir e ser guiado pelo Espírito Santo. Uma vez, uma menina de 15 anos, uma jovem, ela estava com um problema muito sério espiritual. E já estava praticamente indo para um manicômio. É isso mesmo a palavra? Porque os médicos achavam que ela estava com problemas mentais e também psicológicos. E a mãe, graças a Deus, guiada pelo Espírito Santo, nos conversou conosco, que nós fomos conversar com essa menina. Claro que nós recomendamos aí a procurar um médico, sim, claro que fizemos isso. Mas nós oramos por aquela moça, por aquela menina, e precisou administrar libertação na vida dela, em algumas áreas da vida daquela menina. Mas quando nós estávamos saindo daquela casa, o Espírito Santo disse assim ao meu coração, e eu fiquei relutando para falar aquelas palavras. Se era mesmo o Espírito Santo ou se era eu, o homem. E eu fiquei relutando, até eu orei um pouquinho, falei: Espírito Santo, meu querido, isso vem de ti ou é um sentimento meu? Não diga para ela que ela vai ser uma psicóloga. 15 anos, menina. Falei: você vai ser uma das maiores psicólogas. E fechou. E amém. Profetizei isso sobre ela. Foi Deus que me deu essa palavra. E passou.
eu não vi mais essa menina. A mãe, de vez em quando, eu via nos cultos. E agora, recentemente, ela me chamou e disse: Zezé, eu preciso confessar algo para você. Falei: diga, minha querida. Você lembra, há 10 anos atrás, que você foi em casa, a minha filha tinha 15 anos, aconteceu isso, isso, isso. Você lembra que você disse para ela? Falou: na verdade, eu trabalho com muitas pessoas, eu não me tenho essa lembrança, não. Ela falou: você disse que a minha filha ia ser uma das maiores psicólogas. Eu falei: é verdade, ela foi. Então, ela está concluindo o curso dela. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir e profetizar, e liberar a palavra. Eu estou liberando uma palavra agora, neste momento, para você, mulher, que não engravida. Presta atenção, ninguém falou amém, pode ser que não esteja aqui, quem seja esteja online. Você vai ser mamãe, amém? Glória a Deus. Pode ser que você esteja aqui, pode ser que você não esteja. Alguém está ouvindo, ou você conhece alguém. E você está orando por ela. Agora, voltando para o texto, é interessante que o apóstolo Paulo estava programado para ir para um determinado lugar pregar o evangelho. Qual é o mal pregar o evangelho? Não tem mal nenhum, só faz bem, principalmente ao ser humano. Você sabia que o melhor remédio para endireitar o ser humano é o carpinteiro de Nazaré? Você já viu aquela história que fulano fala assim: ah, fulano nasceu torto, vai morrer torto. É o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Dizem isso, mas eu mudei isso. Pode nascer torto, mas o carpinteiro de Nazaré endireita. Amém? Então o apóstolo Paulo sai para pregar a palavra. E aí ele vai para um determinado lugar, está indo para um determinado lugar para pregar o evangelho. E aí quem intervém a viagem de Paulo? O Espírito de Jesus Cristo. Como pode? Então o tema é: quando as portas se fecham. Fechou a porta para Paulo num determinado lugar. E aí? O que fazer quando as portas se fecham? Eu disse isso para minha esposa. Eu falei: Jô, o que fazer quando a porta fecha? Ela falou: continua orando. Continua batendo. Mas aqui quem interviu não foi demônio, não foi ser humano, foi o próprio Espírito Santo. Contrariou a vontade de Paulo. Porque Paulo ia para um determinado lugar pregar, mas o Espírito de Jesus interviu e falou: não, você não vai. Você não vai. E aí o que acontece? Ele muda o trajeto. Mas aí, durante um momento, o próprio Espírito Santo, que impediu Paulo de ir para um lugar para pregar o Evangelho, dá a ele uma visão. Mostra um homem da Macedônia em pé, e Paulo tem essa visão, e ele diz, esse homem em sonho: passa para cá, vem nos ajudar. E é provável que esse homem seja o carcereiro de Atos 16, 31. A visão, porque Paulo teve essa sensibilidade, ele foi impedido pelo Espírito, mas depois ele foi guiado pelo mesmo Espírito para mudar a sua trajetória. Você sabe que muitas vezes Deus fecha a porta para que você não errar? Aí as portas se fecham, você está fazendo um projeto, fazendo alguma coisa, a coisa não caminha, aquele emprego não muda, aquele salário não vem, aquela porta de emprego não abre, e você fala: mas Deus não está no negócio? Sim, Ele está no negócio, mas muitas vezes a porta está fechada porque Ele quer evitar você de errar. Alguém chegou uma época e falou: olha, eu estou com 2 empregos,
o salário é X, o outro salário é X. Eu falei, nossa, bom salário, excelente. Mas aonde eu estou é assim, 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 assim. O que é que eu faço? Eu falei, eu não posso intervir. Você vai ter que orar, você vai ter que buscar uma direção de Deus para você não errar. A empresa que você está é excelente. A outra que você vai é um pouquinho maior. O salário é uma excelente empresa. Mas eu não posso dizer que você vai ficar nessa empresa ou você vai para outra empresa. Isso é decisão sua e Deus. Você vai buscar a Deus, porque eu não posso falar vá para tal empresa, que depois vai dar problema se eu falar que foi o pastor. Então, busque a direção de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Porque se a porta fechou, porque alguma coisa Deus está tratando, trabalhando. Tá bom, essa foi meu conselho. Ore. O que ele fez? Passou um tempo, saiu daquela empresa, entrou na outra, passou 3 meses, a empresa mandou embora. E a outra empresa de tantos anos atrás, que era excelente. Então, Deus muitas vezes permite que a porta feche para você não errar. Então, aí Paulo chega lá ele, juntamente com Timóteo, mais Silas, e vai até aquela cidade, aquela região, começa a pregar. Aí vocês sabem que houve ali um problema com eles, foram presos por pregar o evangelho, por ouvir a voz do Espírito e se dirigir para aquela região, mas por causa de uma pessoa. E aí vocês conhecem a história, ele estava preso. E aí quando eles estão naquela situação, a Bíblia diz que meia-noite conversaram entre eles, falou, vamos adorar. E começaram a adorar, começaram a cantar louvores. A Bíblia diz que outras pessoas que estavam presas começaram a ouvir. Aí veio aquele terremoto, balançou a cadeia. E a salvação foi daquele carcereiro que diz, o que eu devo fazer? Eles dizem, olha, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, quando uma porta fecha, é porque Deus tem um propósito. Muitos de nós somos tentados a buscar portas aonde Deus não quer que abra. Quando as portas se fecham, eu preciso entender, compreender que Deus está me preparando algo melhor lá na frente, com certeza. Olha o que está escrito em Provérbios 16:9. Provérbio 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Por que portas se fecham? Por que portas se fecham? Eu preciso estar bem alinhado com a perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12. Para mim, a minha escolha, ela é a melhor. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu preciso buscar a verdadeira direção
de Deus para a minha vida. Por que as portas se fecham? Porque eu preciso buscar a luz da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Para mim saber a vontade de Deus, eu preciso conhecer a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Há uma história, nosso tempo já foi. Há uma história bastante conhecida que está lá em Gênesis. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, deixa a sua parentela, vai para uma terra que eu te darei. Olha, se Deus fosse bem claro para você deixar a sua casa, a sua família, e para um local que você não conhece, você iria. Mas Abraão, ele sabia quem servia e ele sabia quem era Deus. Então ele pega a sua casa, a sua família, e ele vai para o lugar aonde Deus estava o guiando. Mas Deus disse para ele: deixa a sua casa, a sua parentela. Vocês conhecem a história de Ló, que acabou indo juntamente com Abraão e sua casa e sua família. Mas eu não vejo que Abraão não quis levar, não deixou de levar a Ló, porque ele amava demais ao seu sobrinho. Mas o plano de Deus que era que ele não levasse, porque mandou ele deixar. Mas para tudo Deus tem um propósito. E aí vocês conhecem uma história, a história que tanto Abraão como Ló ficaram muito ricos, porque Deus tinha dado uma palavra, Deus tinha liberado algo para eles. Mas aí chega um tempo que Abraão chega para Ló e fala: olha, Ló, nós precisamos nos apartar. Os nossos pastores estão se degradando, estão brigando entre eles, e não dá mais para ficar junto. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Se você vai ter que partir, você vai partir para algum lugar, mas eu vou te dar a oportunidade. Você vai escolher para onde você vai. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Mas aí, o Ló, ele escolheu com os olhos físicos, não foi com os olhos de Deus. E a Bíblia diz que ele foi para as Campinas. E depois você sabe a história. Ele foi preso. Claro que o Abraão, o seu tio, foi lá, com os 318 criados na sua própria casa, o libertou. Você sabe a destruição. Mas muitas vezes as portas se fecham para que você obedeça à direção de Deus. Para onde você olha? Qual é a tua visão nessa noite? Você sabe que muitas vezes a porta se fecha porque Deus está dando um livramento para você? Por que a porta se fechou? Se Deus é comigo, é porque Ele está te livrando de algo pior lá na frente. Ló achou melhor escolher as Campinas, mas por causa da intercessão de Abraão,
foi que Deus agiu na vida de Ló. Veja como é importante você buscar a Deus diante da visão que você tem para a tua casa, para a tua família, e qual é a direção que você está indo. Você está indo para as Campinas, para Sodoma e Gomorra, ou você está olhando com os olhos de Deus? Precisamos deixar que o Espírito de Deus sopre sobre as nossas vidas. Qual é a direção? Por que as portas se fechou? Porque lá na frente pode ter um carcereiro. Por que as portas se fechou? Porque lá na frente pode ter uma Sodoma e Gomorra. Por que as portas se fechou? Porque Deus está te livrando de um acidente. Por que as portas se fechou? Porque Deus está te livrando de você de uma dívida. Por que as portas se fecharam? Porque Deus está te livrando de uma cirurgia que pode te levar à morte. Porque Ele tem propósito para a sua vida. Ele não mudou. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes por todo nós entregou, porventura não nos dará com Ele todas as coisas? Jesus disse: batei e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Todos que pedem, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, abrir-se-lhe-á. Não é melhor esperar o tempo de Deus? Qual os caminhos que nós estamos caminhando? Para onde você está indo? Para Jerusalém ou para Emaús? Você está enxergando que Jesus está caminhando com você e Ele quer te livrar de Emaús? Emaús é água quente. Emaús não é um bom lugar. O bom lugar é Jerusalém, é a igreja. O melhor lugar é aqui. O melhor lugar é você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Para onde você está indo? Emaús ou Jerusalém? Porventura nossos corações não queimaram enquanto andávamos? Será que Ele vai ter que sentar na mesa com você? Cortar o pão, partir o pão, para que seus olhos se abram? Para onde você está indo? Para as Campinas? Com os olhos físicos ou com os olhos espirituais? Vamos ficar de pé? Para onde você está indo? Para Bitínia? Espírito, encha nossas vidas, enche-me com teu poder.